mês nós estamos a falar acerca de liberdade e realmente algo que eu fico muito confrontado é que nós sentimos liberdade muitas vezes quando nós estamos juntos. Eu já falei isto várias vezes porque realmente é algo que eu fico um bocado incomodado com isto e preocupado. Eu vejo isso na minha vida e eu ouço relatos de vossas vidas, é que sentimos tão bem juntos. E depois, quando continuamos a vida fora deste lugar, o que acontece é que não sentimos assim tão bem. Sentimos um pouco mais bloqueados, ou até muito bloqueados. Nós não sentimos essa mesma liberdade, esta mesma leveza, esta mesma paz, como nós sentimos quando nós estamos a congregar. E é algo que realmente mexe muito comigo, porque eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso nas vossas vidas. Eu quero que haja esta abundância dos rios de águas vivas de Deus a fluir constantemente nas nossas vidas. Na minha vida, eu quero isso cada dia. Eu quero isso à segunda, à terça, cada dia da semana. Eu desejo sentir essa liberdade que eu sinto aqui convosco. Essa presença do Espírito Santo quase palpável. Eu desejo isso. Mas tantas vezes isso não acontece. E esta semana eu estava a perguntar ao Espírito Santo, Espírito, porquê que isto não acontece? Porquê que isto não acontece? E eu ouvi uma palavra que despontou toda esta palavra que eu vou desenvolver hoje. E essa palavra é precedentes. 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 Eu só ouvi essa palavra vez após vez quando eu estava a buscar ao Senhor acerca desta viver em liberdade. E precedentes. Precedentes é um termo que muitas vezes é usado na área legal, em que, corrijo-me se estou errado, Elias e Joana, mas precedentes é quando acontece algo no passado que dê um direito legal para algo recorrente, acontecer novamente, não é? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aconteceu algo no passado que deu um direito legal para algo acontecer novamente, no presente ou no futuro. É um precedente. Abriu precedente, não é? E quando eu estava a pensar acerca disso, de precedentes, e como é que esta liberdade, o que é que precedentes têm a ver com liberdade? Eu comecei a pensar que tantas vezes nós chegamos a Deus de um lugar de desespero. Chegamos a Deus assim completamente perdidos. Chegamos a Deus e nós ouvimos palavras como liberdade e nós agarramos naquilo como se fosse uma boia de salvação, porque a nossa vida está um caos. Nós estamos no meio de um mar turbulento e nós agarramos liberdade. Oh, wow, yes, eu quero isso. Porque a minha vida está um grande mess. Está muito desarrumado. Eu quero essa liberdade. E nós muitas vezes pensamos assim, ok, eu vou agarrar esta liberdade, eu vou agarrar Jesus. Tudo que aconteceu no passado, tudo que aconteceu que foi muito mal no meu passado, eu vou esquecer. Eu vou largar. E vou só agarrar Jesus. E realmente isso é o caminho certo. Agarrar Jesus é o caminho certo. Mas tantas vezes há precedentes. Nós queremos essa liberdade na nossa vida. E há precedentes do nosso passado em que nós, de uma forma muito inconsciente, porque é normal nós sermos assim, fomos sempre assim, que nós abrimos novamente precedentes para que nós não tenhamos a liberdade que nós tanto queremos. Precedentes. Precedentes. O que é que bloqueia as nossas vidas? Quais são alguns precedentes que trazem bloqueios à bênção de Deus?
Ou quais são precedentes que trazem a bênção de Deus sobre a nossa vida? Porque nós sabemos que cada coisa na nossa vida, boa ou mal, não é assim somente acontece. Tem precedentes. Nós podemos dizer algo, uma palavra negativa, e depois criamos um ambiente negativo à volta. Nós podemos criar um sentimento negativo de dizer, ok, eu não posso, não consigo lá chegar. E depois, quando vem a altura de pôr à prova a nossa fé, a nossa determinação, não vamos ter a força para lá chegar, porque nossa mente está sempre a dizer, eu não vou conseguir lá chegar, não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir. Então criamos precedente para algo negativo acontecer. Nós próprios criamos esse precedente. E nós temos que pensar que o que aconteceu no nosso passado, talvez em alturas de dificuldade, é da nossa responsabilidade. De criar um rumo novo. De fechar os precedentes e seguir Jesus. Jesus, quando Ele chama-nos para seguir, Ele chama-nos para seguir um caminho de vida abundante. Liberdade. Mas nós temos que alargar, fechar todos aqueles precedentes negativos que tentam roubar isso e caminhar com Jesus. Caminhar nesse caminho de liberdade. Em Provérbios 26, versículo 2, diz assim, como um pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa não virá. E aqui está a dizer é que quando a maldição não tem precedentes, não vai trazer morte ou uma posição negativa, um ambiente negativo. Não vai trazer opressão. Maldição sem causa não tem efeito. Maldição sem precedentes não tem efeito. Então, como é que nós podemos ver quais são os precedentes? E muitas vezes, quando eu vejo esta parte da nossa vida e precedentes e tal, muitas vezes eu penso que é muito semelhante ao nosso corpo humano. Quando nós estamos a viver, muitas vezes nós ficamos habituados a ter situações negativas, talvez alergias. Eu sou uma pessoa que sofre com alergias todos os anos, então eu tenho que tomar um remédio e tal, tenho que ter cuidado com os pólenes e tal. Agora, Deus não criou-te para sofrer com alergias. Mas muitas vezes nós ficamos habituados a isso porque nós fomos sempre assim. Não é? Agora, não estou a dizer que alergias Não, estou a dizer que muitas vezes a nossa vida espiritual e a nossa caminhada é igual. É que, nós desejamos uma liberdade plena, desejamos realmente essas promessas, essas bênçãos que nós encontramos na palavra de Deus, mas por causa da envolvência do mundo que nós vivemos, as pessoas que estão à nossa volta, de nosso historial até agora, nós dizemos, é normal. É normal sentimos opressão. É normal sentimos peso. É normal sentimos limitados. É normal sentimos oprimidos ou não livres. Não é normal estarmos em completa liberdade, em outras palavras. Mas Deus deseja que cada um de nós vivemos em completa liberdade. A maior parte destas áreas negativas ou maldições, se não todas as maldições e bênçãos, vêm de ti. Vem de ti. Vem da tua boca. Em Tiago fala acerca disso. Livro de Tiago, vamos abrir. Capítulo 3, versículo 5. Tiago 3, 5. Diz que assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
A língua também é um fogo e como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que nem pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Irmãos, não convém que isto se faça assim. Então nós podemos dizer, o poder da bênção e o poder da maldição está em nós. A bênção e a maldição está nesta língua. Está em nós. Quando a nossa língua é usada para declarar, proferir palavras negativas, palavras de maldição, estamos a abrir precedente para que o reino de Deus não esteja presente. Quando declaramos bênção, estamos a abrir precedente para que o reino de Deus se manifeste. Então nós podemos dizer que a liberdade e a opressão está na nossa língua. A forma que nós temos liberdade na nossa vida e à volta de nós tem tudo a ver com como nós usamos a nossa língua. Muitas vezes nós sofremos por situações de opressão e nós sentimos completamente constrangidos, não livres. E nós pomos a culpa em outras pessoas, nos nossos pais, nosso patrão, na economia, na pandemia, tanta coisa à nossa volta. E nós dizemos que eu não estou livre por causa disto, isto e aquilo. Eu sinto um peso sobre a minha vida. Mas está aqui a dizer que tanto a bênção como a maldição está na tua língua. Significa que Deus deseja que andes em completa bênção ou plena liberdade. Por isso deu-te uma língua que pode profetizar, pode declarar o seu reino, pode trazer a manifestação de Deus na tua língua. Amém? Amém. O problema é que tantas vezes a nossa língua não é usada para bênção. Tantas vezes a nossa língua é usada para maldição. Tantas vezes nós atraímos a maldição sobre a nossa vida. Desejamos liberdade, mas estamos a colocar-nos dentro de uma gaiola, acorrentados diariamente, por causa daquilo que nós estamos a dizer. Nós próprios dizemos que eu gosto de ser oprimido, porque eu vou colocar estas correntes à minha volta. E muitas vezes nós colocamos a culpa em outras pessoas, quando a culpa é nossa. Jesus, antes de morrer, ele estava, nos últimos capítulos, nas últimas pregações dele, ele estava a falar em João 10 acerca de como andar com ele, como seguir e sentir essa liberdade como as suas ovelhas. Como, ele estava a fazer a analogia que nós somos o seu rebanho e ele é o pastor. Ele disse que a forma de sentir seguros, livres, mas não é aquela segurança de ter um pastor que cuida, é quando obedecemos a sua voz. Diz em João 10, 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e eles seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz de Jesus, significa que nós temos de estar próximos dele. Temos de estar em intimidade com ele, comunhão. Próximo com ele. Quando nós ouvimos a sua voz, ele guarda-nos seguros. E nós temos plena liberdade na sua presença.
Nós ouvimos e obedecemos. Obedecer é aquele agir em fé. Agir, mesmo não concordando às vezes, mas agir. Fazer o que Deus quer que seja feito nas nossas vidas. Quando nós falamos deste conceito todo de bênçãos e maldições, há um escritor que já está com o Senhor, que marcou muito a minha vida e marcou muito a vida desta igreja, que é o Derek Prince. Ele escreveu um livro tremendo acerca toda esta lei ou conceito de bênção e maldição. E como nós temos esse poder dentro de nós para viver na bênção de Deus e também temos o poder dentro de nós para viver debaixo da maldição. Então vamos analisar isto um pouco, porque muitas vezes nós pensamos que a maldição não nos toca, porque nós somos filhos de Deus. Muitas vezes há este conceito que Jesus anulou toda a maldição na cruz. E quando nós aceitamos Jesus, nós já não somos oprimidos pela maldição e nós estamos em plena liberdade. Isso é verdade. Isso é uma verdade absoluta. Mas o que acontece é que quando nós abrimos precedentes para a maldição continuar, manifestar o seu poder nas nossas vidas, nós vamos dizer, ok, sim, nós aceitamos Jesus como Salvador, aceitamos esta liberdade sendo filho de Deus, aceitamos que Ele tomou sobre Ele todas as nossas enfermidades, Ele fez maldição por nós, como Isaías 53 diz. Mas, eu aceito isso, mas por causa da minha vivência, das minhas palavras, das minhas decisões, eu vou dar precedente para haver um direito legal da maldição se manifestar na minha vida. Conseguem perceber quão grave é isto? Um filho de Deus, livre, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aceitando essa plena liberdade, uma nova criatura. Em Coríntios fala acerca disso, que nós somos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Quando nós aceitamos Jesus, entramos nesta nova vida. Mas depois, o que é que nós fazemos? É nós constantemente abrimos precedentes para a maldição ser atraída à nossa vida. Para nós estarmos oprimidos, nós convidamos a opressão por causa do que é que nós falamos e o que é que nós agimos. Quando nós estamos a olhar para uma doença no corpo humano, a primeira coisa que nós olhamos é os sintomas. Os sintomas que a pessoa está a sentir. Quando vais para o médico, o que é que estás a sentir? Ai, o nariz está entupido, senti dor da garganta, não consigo respirar bem. Talvez está constipado. Talvez isto. Hoje em dia, talvez tenha Covid, vais saber o teste. Hoje é tudo Covid. Ai, é dor de cabeça. Ai, sinto enjoado. Ai, teste de Covid. Mas há sintomas. Quando nós chegamos ao pé de um médico, nós dizemos os sintomas. E realmente, para nós vermos qual é que é uma causa de alguma coisa, de uma doença, nós temos que analisar os sintomas. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. E quando nós falamos de maldições e bênçãos, há um capítulo-chave na Bíblia que explica detalhadamente as bênçãos e as maldições. Deuteronômio 28. O povo de Israel está a receber as orientações por Moisés e no versículo 1 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tende cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então está aqui a frisar duas vezes, se nós ouvirmos a voz do Senhor
e seguirmos os seus caminhos. Então, para nós termos bênção nas nossas vidas, temos que ouvir e seguir o caminho de Deus. Aqui em Deuteronômio fala acerca de várias áreas de bênção e maldição. Eu não vou estar a ler todo o capítulo, vocês podem ler em casa, mas eu vou destacar as várias áreas de bênção de Deus sobre a nossa vida e depois as áreas de maldição. A primeira área de bênção é a exaltação. Nós somos postos num lugar, nós somos grandes, somos mais honrados. Exaltação. Prosperidade. Tem tudo a ver com o nosso dinheiro. Vamos ter mais sustento financeiro. Saúde. Nosso corpo. Bênção sobre o nosso corpo. Vitória. Quando vem ataques sobre a nossa vida, nós somos garantidos a vitória. Quando nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reprodutividade. Reprodutividade não é somente físico, também é, mas também é espiritual. Vamos influenciar outras pessoas com Deus. Vamos dar a luz a outras pessoas, espiritualmente e fisicamente. Faz parte da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E o favor de Deus. O favor de Deus em Salmos é explicado que o favor de Deus é como um escudo que nos cerca, protege de todo o mal. Então isso é uma bênção de Deus sobre a nossa vida quando nós ouvimos a sua palavra e seguimos os seus mandamentos. As maldições é humilhação, esterilidade ou improdutividade, enfermidade mental e física, dissolução da família, pobreza, derrota, falta de êxito e o desfavor de Deus. Nós podemos muitas vezes pensar que Deus não tem nada a ver com estas coisas, mas Deus tem tudo a ver com estas coisas. Ele criou o mundo de uma forma perfeita. Quando o homem decidiu não seguir o caminho de Deus, decidiu desobedecer Deus, ele deu toda a autoridade do mundo ao inimigo. Jesus, quando veio para resgatar isso e abrir um caminho para a salvação. Nestas passagens de Deuteronômio, foi quando Deus encontrou com Israel, o seu povo, e deu um conjunto de leis. Essas leis é basicamente explicar a ordem divina em que o mundo foi criado. E, seguindo estas leis, este padrão de vida, tudo vai bem. Porque esta é a forma que eu criei este mundo. Ele está a dar basicamente um manual de instruções. É esta forma. Por isso que quando Jesus veio à Terra, ele disse, a soma de toda a lei é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ele está basicamente a agarrar em toda a lei que foi dada a Moisés e dizer que a soma disto tudo, o cumprimento disto tudo, é amar a Deus e amar o próximo. Por isso que nós muitas vezes dizemos, a lei é errado, é do passado. Não, Jesus quando veio criar uma soma de toda a lei. Veio completar a lei. Veio dizer que a lei é isto. Se seguir esta lei, vão ser abençoados. Ele está a reforçar Deuteronômio 28. Ele está a reforçar o que ele deu ao povo de Israel quando eles estavam no deserto. Ele estava a reforçar isso e dizer, esta lei é o padrão do Criador para esta terra. É a forma que esta terra deve ser gerida para haver bênção. O que é que acontece é que nós muitas vezes não gostamos de leis, de regras, de formas. Só que eu sei que é muito difícil. Muitas vezes eu ficava horas com o David a montar legos. E montar um kit de Legos sem manual de instruções é muito complicado. Se nós não temos aquele manual de instrução, é dizer, olha, vais fazer este passo, liga isto, liga aquilo, não. Se nós não seguimos isso, aquela construção vai ser um bocado torto, vai sobrar peças. É a mesma coisa com este mundo. Deus deu o plano perfeito do Criador.
que é a lei do Senhor, que é manual de instruções. Ele diz, segue esta lei, que a construção vai ser abençoada. Todas as áreas da tua vida vais ter bênção. Jesus reforçou isto, segue esta lei. E todas as áreas da tua vida vai ser abençoada. Só que muitas vezes nós descartamos isso, dizemos, não, eu sei melhor, eu não tenho que valorizar tanto esta forma de ver as coisas, porque a minha vida é mais importante. A minha opinião é mais importante. Então vamos ver alguns sintomas, porque se nós pensamos que nós não sofremos por maldição, ou não estamos oprimidos, vamos lá analisar alguns sintomas de maldição que ocorrem nas nossas vidas. Se consegue identificar alguns destes sintomas na tua vida, é muito provável que há algo que está a criar precedente para haver opressão no presente. Estão a acompanhar? Então vamos a isto. Indícios de maldição. Esgotamento mental e emocional. Doença repetida ou crónica, especialmente doença hereditária. Esterilidade ou tendência de abortar ou problemas femininos do género. Dissolução de casamentos e alienação da família. Insuficiência financeira de uma forma contínua. Ser dado a acidentes de uma forma regular. Estou sempre a bater com o carro. Estou sempre a cair. Estou sempre a perder coisas. Uma história de suicídios ou mortes assim, anormais na família. Estas áreas aqui, 7 áreas, são alguns dos indícios ou sintomas de maldição que está a abrir precedente vez após vez, e é por isso que está a haver um sentimento de opressão na tua vida. São sintomas que há qualquer coisa que tu tens que declarar que o sangue de Cristo cancelou isso também. Deus deseja que haja liberdade em todas as tuas áreas da tua vida. Que haja plena liberdade. E onde o Filho liberta, verdadeiramente está livre. O Filho, Jesus, quando Jesus liberta-nos, nós somos completamente livres. E Ele deseja que haja liberdade em todas as áreas. Então, estes são alguns sintomas desta doença da maldição. Alguns sintomas como nariz a pingar, como rouquidão. Alguns sintomas da doença que está cá dentro. Doença que tem que ser tratado. Então, vamos lá ver algumas causas desta doença. Causas da maldição. Muitas vezes nós podemos detectar a maldição, mas temos que ver qual é a causa. É porque falta isto no organismo. É porque tem exposição a isto. Há causas para todas as doenças. E nós temos que também ver quais são as causas da maldição. E na Bíblia fala acerca de várias situações em que essas situações atraem maldição. Muitas vezes nós vemos na Bíblia, maldito seja, e nós ficamos assim, caramba, maldito, tanta maldição. Isso. O que é isso? Quando há isso na Bíblia, é um alerta dizer, isto vai causar uma maldição. É um alerta para dizer, olha, atenção, que esta situação vai causar maldição. Vai abrir precedente para haver opressão na tua vida. Então vamos lá analisar, de acordo com a palavra de Deus, quais são algumas causas de maldição nas nossas vidas. Estão prontos? Prontíssimos. Aqui estão, lá ao fundo. Estão prontos? E aqui deste lado. Estão prontos? Amém. Aleluia. Obrigado, Alexandrina. Em Êxodo, capítulo 20, fala acerca dos 10 mandamentos em que amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Então, a primeira causa da maldição é quando nós temos falsos deuses. Quando nós temos outros deuses além do Deus único, que é o Senhor.
Não há vários deuses e só um caminho é o certo. Não, há só um Deus e há só um caminho. Há só um Deus. Só que muitas vezes nós dizemos que há vários deuses, nós pomos num painel em que Deus, Jeová é um e depois os outros estão lá também. Não, há um só Deus, um só Senhor. E quando nós colocamos outros deuses no seu lugar, nós estamos a atrair maldição sobre a nossa vida. Nesta área de colocar outros deuses, é uma área muito vasta. Entra em toda aquela área que é o ocultismo, o poder oculto, que vem de toda essa área de bruxaria e satanismo, mesmo todas as outras áreas de artes marciais também, controle da mente. Toda essa parte de ocultismo é colocar um outro Deus. Todo o ramo de conhecimento oculto também. Mesmo a astrologia, a adivinhação, ler a palma da mão. Várias áreas diferentes de conhecimento do oculto. Adivinhação, telepatia. Tenho várias aqui que eu posso listar, mas todo esse conhecimento do oculto são todas áreas em que nós colocamos um outro Deus como a fonte do nosso entendimento do sobrenatural. Todos os livros que ensinam acerca de práticas ocultas é a mesma coisa. Estamos a atrair maldição sobre a nossa vida. Também todas as falsas religiões. Todas as outras religiões que não colocam Deus, Jeová, como a fonte, é tudo formas que atraem maldições. Mas eu só estudei isso. Eu estive envolvido com isto. Isto. Ok. Deus pode quebrar essa maldição e pode sentir livre hoje. Mas tu tens que quebrar esse precedente. Todas as falsas religiões ou seitas que reclamam ter uma revelação sobrenatural e contradizem a Bíblia atraem maldição. São causas de maldição. Toda a área oculta que opera através de objetos físicos, amuletos, pulseiras, coisas da sorte, pedras, encantamentos, cristais, símbolos de feitiçaria. Isto não tem nada a ver. Foi a minha mãe que deu, passou de geração em geração. Ok, está a abrir precedente, geração a geração. Quando a primeira igreja começou a falar com pessoas que estavam envolvidos na área de ocultismo, a primeira coisa que eles fizeram é como é que eu posso ser salvo? Eles deram a sua vida a Cristo. A primeira coisa depois de dar a sua vida a Cristo, eles agarraram em todos os livros de bruxaria, de encantamentos, todos os símbolos, todos os ídolos, talvez hoje em dia nós podemos dizer todos os santinhos, todas as coisas que tinham em casa. Talvez para alguns hoje em dia podia ser os budas que eles tinham em casa. Símbolos de outras religiões ou de magia, de ocultismo. A primeira coisa que eles fizeram, trazeram isso tudo à igreja e dizer, olha, ajude-nos a livrar disto. Os apóstolos atearam fogo a isso e queimaram isso. Por que é que eles fizeram isso? Para quebrar o precedente, para ver liberdade. Porque eles sabiam, se eles mantivessem esses ídolos, aqueles pulseiras, aqueles livros, aqueles itens em casa, ia manter precedente para ver a opressão. Encontraram Jesus. São feitos uma nova criatura, mas vão manter na opressão. Vão manter na mão do inimigo. Vão manter oprimidos por causa daquilo que eles tinham nas suas casas. Tantas vezes nós achamos coisas que são bonitas. Vamos de viagem, compramos uma coisa. Isto é tão lindo.
E nós sabemos que aquilo é um símbolo de feitiçaria ou de religião de outra nação. E colocamos aquilo em casa. E depois começamos a ver um ambiente diferente em casa. Estas são coisas reais, igreja. Eu quero trazer este entendimento, são coisas reais que acontecem. E muitas vezes nós, ao domingo, dizemos aleluia, assim tão bem neste ambiente, depois chegamos a casa e temos um teto de bronze sobre a nossa vida. O céu de bronze, e nós não conseguimos ter liberdade. E depois nós começamos a ver à nossa volta, epá, ainda tenho aquele livro. Epá, ainda tenho aquela coisa. Epá. E Deus quer que vocês e eu estejamos completamente livres. É a única forma em que nós podemos impactar esta sociedade com a sua glória. É que se nós estejamos livres, nós temos que estar livres. Então, esta área de outros deuses, falsos deuses, é uma das causas da maldição na nossa vida. Outra causa é quando há pecados morais e éticos acontecer na nossa família ou na nossa própria vida. Quais são alguns destes pecados morais e éticos? É reconhecer e adorar deuses falsos, desrespeito para os pais. Um dos mandamentos é honra o pai e a mãe para que tudo vai bem. Então o contrário é a verdade. Desrespeito o pai e a mãe, vai tudo mal. Então isso é uma causa da maldição quando há um desrespeito para os pais. Okay? Isso é um pecado moral e ético. Todas as formas de opressão, de injustiça, especialmente quando são dirigidas contra os fracos e os desamparados. Quando há esta vivência de injustiça contra os fracos, contra os pobres, contra os órfãos, contra os sem-abrigo, contra as crianças, atrai maldição. Quando um país deixa isso acontecer dentro das suas fronteiras, o próprio país atrai maldição sobre o seu país. Por isso que é tão importante nós, como cristãos, ficamos alertas contra estas situações. E se nós queremos trazer o reino de Deus para esta nação, nós também temos que ter uma voz ativa contra estas situações. Porque isto traz maldição sobre o nosso país. E depois todas as formas de sexo ou relações sexuais de uma forma ilícita. Deus criou o sexo e a relação sexual para ser feito dentro da aliança de um casamento. Então, quando nós estamos nesta área de relações sexuais, e diz que toda relação sexual ilícita atrai maldição, significa que Deus criou o homem e a mulher para, dentro de uma aliança de casamento, ter relações sexuais. Então, que significa que dentro daquele padrão há benção. Fora daquele padrão há maldição. Certo? Estão a acompanhar esta lógica? Essa manual de instruções que Deus criou. Ele criou a humanidade desta forma, com este manual de instrução. Só que muitas vezes nós agarramos neste manual de instrução, quando fala no capítulo de relações sexuais, tiramos fora. E dizemos, não. Tu não sabes os desejos que eu tenho. Tu não sabes a beleza que essa mulher é. Tu não sabes isso, não entendes Deus. E nós deitamos fora o manual do Criador. E depois perguntamos, porquê que há opressão na minha vida? Porquê que eu não sinto livre? Porque toda relação sexual fora da aliança do casamento é pecado. Então significa que não somente sexo antes do casamento, mas sexo com outros parceiros dentro do casamento. Então, quando tens adultério, todas essas formas erradas de ver a relação sexual atrai maldições sobre as nossas vidas. Jesus foi um passo mais longe. Muitas vezes nós não gostamos de falar acerca disso porque nós dizemos que isto é a lei. Mas Jesus foi um passo mais longe quando ele falou acerca desta parte da maldição em termos de áreas sexuais. Ele disse, se até olhares para uma mulher com uma intenção de
fazeres amor com ela ou teres relações sexuais com ela, tu já estás a cometer adultério no teu coração. Então, não somente o ato em si, mas a fantasia e o desejo em si atrai maldição sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não valorizamos estas áreas de bênçãos e de maldições, mas nós valorizamos muito o desejo de ser livre. E depois nós dizemos, mas eu quero criar o meu próprio manual de instruções. Deus não é assim. Deus sabe melhor. Ele criou o manual de instruções para este mundo. E esse manual é de bênção em cada área das nossas vidas. Cada área da nossa vida. Ele deseja bênção, uma vida abundante. Mas temos que seguir o padrão. Outra forma de criar maldição ou atrair maldição sobre a nossa vida é quando há um sentimento de antissemitismo. Antissemitismo é quando nós odiamos o povo judeu. Em Gênesis fala acerca disso, quando Deus está a abençoar Abraão. Ele está a declarar uma bênção sobre esse povo de Israel e também sobre todos os povos do mundo. Em Gênesis 12, 1 diz que, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e agrandecerei o teu nome e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma bênção para o povo de Israel, mas é uma bênção para o mundo inteiro. Todas as famílias serão abençoadas se abençoarem o povo de Israel. Então, quando nós criamos um sentimento antissemita de que nós não valorizamos, odiamos os judeus e criamos esse sentimento, nós estamos a criar precedente para haver maldição na nossa vida. Porque é uma bênção e é uma maldição que vai desde esta altura de Gênesis, em que vai durante todas as gerações. Todas as gerações. Quando há um sentimento de legalismo ou carnalidade ou apostasia, que isso é basicamente um espírito de religião dentro da igreja. Podem pôr um pouco mais de munição aqui em frente, não estou a ouvir muito bem. O espírito de religião ou de humanismo. Religião é as estruturas, a mecânica religiosa é mais importante do que o relacionamento. A outra área é humanismo, que é o homem é o centro de tudo. E depois o outro é ateísmo, é quando não há Deus. Em Jeremias 17:5 diz que assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando nós fazemos a estrutura, o Deus, apartamos do coração o Senhor, nós estamos a dizer que não, eu vou atrair maldição sobre a minha vida. É uma causa. Vou avançar um pouco mais rápido, porque eu tenho muito para dar. E a hora já vai avançada. Outra causa de maldição é quando há roubo, ou mentira, ou mesmo uma falta de ofertas perante o Senhor. A Bíblia fala claramente acerca disso, que em Zacarias 5:1 diz que esta maldição sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desregado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desregado, conforme a maldição do outro lado. E depois em Ageu, capítulo 1, versículo 4, diz que e assim vós que habitais nas vossas casas tocadas, e esta casa há de estar deserta, pois assim o Senhor diz, aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco,
Comeis, mas não fartais. Bebeis e não saciais. Vestivos, mas ninguém os aquece. Recebe o salário e ninguém recebe o salário num saquitel furado. Então, isto está aqui a dizer que quando nós temos o nosso coração, não um coração que rouba, que injuria ou perjúrio, e quando nós não temos o nosso coração para edificar a casa do Senhor, para dar ofertas e tempo e serviço à edificação da casa do Senhor, nós estamos a trair maldição sobre a nossa vida. É mais uma causa de maldição sobre a nossa vida. E a próxima causa de maldição é quando nós não reconhecemos a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Em Romanos 13 fala acerca disso, que toda a autoridade foi estabelecida por Senhor, tanto nos céus como na terra. Toda a autoridade. E quando nós não reconhecemos essa autoridade, nós próprios estamos a chamar aquele castigo por isso, ou a maldição. Mas eu não gosto do primeiro-ministro. Mas eu não gosto do polícia. Eu não gosto do pastor. Eu não gosto. Não tem que gostar. Não tem que gostar. Só tem que reconhecer. Só tem que reconhecer. Quando nós reconhecemos e oramos pelas nossas autoridades, atraímos bênção. Quando nós não reconhecemos e maldiçoamos a nossa autoridade, atraímos maldição para a nossa própria vida. Abrimos precedente. Abrimos precedente para que haja opressão. Isto é um bocado complicado, porque nós dizemos, mas isto é um homem. É verdade. Mas a palavra de Deus é clara, em Romanos 13, que toda a autoridade é estabelecida pelo Senhor. E quando nós não o reconhecemos, nós estamos a dizer, ok, eu quero estar oprimido. Eu quero estar preso. Eu não quero estar plenamente livre. E depois, em último lugar, que eu consegui detectar na palavra de Deus aqui, que qualquer conversa, nós lemos isso em Tiago, qualquer conversa, qualquer palavra que nós dizemos, qualquer conversa negativa, é um precedente para haver maldição. Tudo que sai da tua boca pode criar vida ou trazer morte. Tudo. Tudo que sai da tua boca tem esse poder. Então a forma que tu falas das situações, das pessoas, da tua própria vida, é a própria forma em que vai haver precedente para bênção ou precedente para maldição. Agora, nós conseguimos ver que realmente há muitas causas. Há muitas causas para sentirmos oprimidos. Nós podemos dizer, ok, realmente há muita razão. Eu pensava que era somente a atmosfera. Pensava que era somente a culpa era da igreja, a culpa era disto, a culpa era daquilo. Não. Há muitas causas para não sentires livre. Há muitas causas para não viveres em liberdade. E todas essas causas, Jesus levou sobre Ele próprio na cruz. Ele diz, eu vou anular todas essas causas. Eu vou anular toda essa maldição. Vocês têm que caminhar comigo. Têm que entrar em relacionamento comigo. Não somente aceitando como Senhor e Salvador, mas em arrependimento mudar de vida, largando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Seguir em frente, em liberdade, significa largar todos estes precedentes do passado. Talvez precedentes do atual, do presente, talvez de hoje de manhã, que criamos mais um precedente. Todos estes precedentes, nós temos que nos arrepender. E dizemos, Deus, perdoa-me. Em João 8,36, diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus
tem-nos libertado. Ele tem-nos trazido liberdade. Ele trouxe-nos liberdade quando Ele morreu na cruz. E Ele trouxe-nos liberdade agora. Depois de aceitá-lo como Senhor e Salvador, mesmo cada dia da nossa vida, nós podemos viver nessa liberdade. Mas nós temos que fechar as brechas, quebrar os precedentes e começar a criar precedentes de bênção na nossa vida. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Talvez ao longo desta manhã tu tenhas estado a dizer, uau, eu quero ser livre, mas uau, há tanta coisa que eu nem fazia ideia. Que talvez eu tenha que desfazer destes artigos na minha casa, talvez eu tenha que mudar estes hábitos, talvez tenha que mudar a forma que eu penso, mas eu quero isso. Quem consegue dizer que eu quero andar em liberdade? Quem consegue dizer que eu quero seguir o Senhor? Eu quero seguir o Senhor. Então o primeiro passo nisto é reconhecer Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Nesta manhã, só renova esta aliança com Ele. Se é a primeira vez que estás a fazer, então entre neste relacionamento com Ele. Mas eu acredito que a meia parte daqui nesta sala já fizeram esta aliança com Deus. Já entregaram a sua vida a Ele. Mas hoje vamos renovar esta aliança com Ele. Vamos dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus vivo. Eu reconheço que morreste na cruz de Calvário para salvar a minha vida, para perdoar os meus pecados e para cancelar todas as maldições. Hoje eu peço perdão pelos meus pecados. E hoje eu decido andar contigo. Eu decido andar contigo, Senhor. Ser o Senhor da minha vida. Ser o Senhor. Senhor, a autoridade completa sobre cada área da minha vida. Tanto na minha mente, como no meu corpo, como na minha alma. Ser o Senhor da minha vida. Se algumas destas áreas tu conseguiste detectar que tu tens tido este hábito de vida, esta forma de viver, tem sido recorrente, tem sido um hábito, um padrão de vida, e são precedentes que tu estás a abrir vez após vez para a maldição ser renovado, tempos e tempos, geração em geração. Se tens reconhecido isso, a primeira coisa que tens de dizer a Deus, perdoa-me por isso. Se é nesta área sexual, se é nesta área do oculto, se é na área das autoridades ou da forma de gerir as tuas finanças, diz Deus, perdoa-me. Porque eu não sabia. Deus, perdoa-me porque eu tenho feito mal. Que eu tenho pecado nesta área. Diz em 1 João 1,9, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda injustiça. Quando nós dizemos isto, quando diz Deus, eu tenho estado nesta posição, neste estilo de vida, por favor, perdoa-me. O que é que está a acontecer neste momento? É que Ele está a quebrar os precedentes. Ele está a perdoar. O perdão é isso. É Ele quebrar os precedentes. Anular aquilo que foi feito antes. Para criar um novo precedente de bênção. Por isso aceita esse perdão. E Senhor Jesus, obrigado porque eu sou perdoado. Talvez a tua mente está a gritar nesta hora, a dizer que
Isso não é verdade. Não estás perdoado nada. Tu és sujo. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, quando tu confessaste agora, eu posso dizer com confiança sobre a palavra de Deus, que tu estás perdoado. Tu estás perdoado. Então recebe esse perdão do Senhor. Recebe esse perdão, que eu sou perdoado. E diz mesmo, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Eu sou limpo pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Eu sou limpo. Eu sou perdoado. Diz mesmo, a minha mente é limpa. O meu coração é puro. Eu sou santo perante o Senhor. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Quando Deus perdoa, Ele olha para nós como santos. Tu és santo, limpo, completamente puro, quando tu pedes perdão. Aleluia, aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós encontramos em Ti, Jesus. Obrigado porque quando nós chegamos a Ti, todas as cadeias, todas as correntes caem por terra. Só na Tua presença, Jesus, há liberdade. E obrigado porque Tu estás aqui. Tu estás a encontrar com cada pessoa hoje de manhã e Tu estás a trazer essa liberdade. É algo maravilhoso aquilo que está a acontecer hoje, Senhor. Muito obrigado, Deus. Se há certas coisas aí que Tu conseguiste identificar com coisas claras que Tu tens feito, que ainda não apresentaste ao Senhor para Ele ser o Senhor dessa área, nesta hora apresente isso perante Ele mais uma vez. Eu vou dar mais só esta oportunidade, porque eu acredito que ainda há mais coisas. Ainda há outras coisas que o Espírito Santo está a revelar nesta hora, enquanto vocês estão com os olhos fechados e estão a focar nele. Eu acredito que o Espírito Santo está ainda a revelar outras coisas. Outras coisas que foram feitas no teu passado, palavras que tu disseste, relacionamentos que tu tiveste, artigos que tu compraste. Renuncie a essa ligação agora mesmo. Diz, em nome de Jesus, eu renuncio a essa ligação. Eu renuncio a essa ligação que eu tive com o ocultismo. Eu renuncio nesta hora a essa ligação sexual que eu tive. Nesta hora eu renuncio a essa forma de falar, forma de ver autoridade, forma de ver finanças. Nesta hora eu renuncio em nome de Jesus. Diz estas palavras. Se está a vir imagens para o teu subconsciente, para a tua mente nesta hora, é o Espírito Santo que está a revelar. Ele está a trazer à luz para conseguir ser livre. Então abraça esse processo e diz, Deus, obrigado. E nesta hora eu renuncio em nome de Jesus. Eu largo isso em nome de Jesus. Eu tomo a decisão de largar isso em nome de Jesus. Talvez coisas que eram ídolos para ti. Eram muito importantes. Coisas que vieram de geração em geração. E nesta hora está a aparecer estas imagens na tua mente. É o Espírito Santo que está a revelar para trazer liberdade. Por isso que abraça este momento e diz, Deus, obrigado. Eu apresento isto perante ti. E eu largo.
Eu renuncio a essa ligação. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está a fazer uma obra tremenda hoje de manhã. Ele está a fazer uma obra tremenda. Larga estas áreas. Larga essa forma de pensar. Larga essa forma de agir. Larga essa forma de ver. Mesmo o casamento. A forma deste mundo não é a forma de Deus. A forma que este mundo gera as coisas não é a forma de Deus. Eles estão a seguir outro manual. A forma de Deus é uma forma santa. Por isso que está a surgir nesta hora pensamentos, ideias, coisas, artigos, em que tu sabes que são coisas que têm sido bloqueio. Nesta hora Deus está a trazer liberdade. Apresenta isso perante o Senhor e diz: Deus, eu entrego e eu renuncio a esta ligação em nome de Jesus. Deixa estas palavras sair da boca fora. Diz a Deus: eu entrego, eu renuncio a esta ligação em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher-te agora com o seu poder. Porque quando nós limpamos a casa, nós temos que encher a casa com a presença do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do seu poder.